Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria, de paz para você e para a sua família. Estamos aqui na Matriz de São Sebastião de Araújos, minha terra onde nasci, onde vivi minha infância, minha juventude, onde meus avós nasceram, meus pais nasceram e viveram. Daqui tenho a alegria de partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Minha terra tem por padroeiro São Sebastião. Então, nesse sábado, dia 20 de janeiro, tivemos a oportunidade de celebrar o nosso padroeiro. Uma festa importante, já que a paróquia está celebrando, juntamente com a nossa cidade, 70 anos de história. E falar de São Sebastião é falar de um mártir da Igreja, de uma pessoa que realizou na vida aquilo que Jesus ensinou ser o mais sublime, quando disse: não há maior amor que dar a vida pelos seus amigos. Uma pessoa que amou a Jesus mais do que a vida, que testemunhou a grandeza do amor de Jesus com a palavra, com a vida e também com a morte, com o sangue derramado. Ele que viveu no ano 200, já permanece, tem a sua memória recuperada a cada 20 de janeiro, como um grande mártir cristão, venerado em todo o mundo católico. Agora, são diversos os tipos de martírio, Isso é muito importante. A palavra martírio significa testemunho. Tem o martírio dos que morreram pela fé, como São Sebastião, Santa Inês, Santa Luzia, os apóstolos, Tiago, o primeiro mártir, Estevão, o primeiro mártir cristão. Mas temos o martírio do dia a dia, o testemunho do dia a dia, de tantos papais e mamães de família, de tantos trabalhadores, de tantos operários, de tantos jovens cristãos que com a palavra, com a vida, procuram manifestar a sua fé em Cristo Jesus. E a força da evangelização está, sobretudo, no testemunho. Está no testemunho. O testemunho faz com que a palavra não seja vazia. O testemunho arrasta, O testemunho é o bom exemplo. Agora, que se manifesta não só na morte, mas que se manifesta na vida. Jesus, quando enviou os apóstolos, ele disse, sobretudo no Evangelho de Lucas: eis que sereis minhas testemunhas. Eis que sereis minhas testemunhas. Para lembrar que todo cristão, de uma certa forma, deve ser um mártir, não morrendo por causa da fé, mas vivendo motivado pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda essa semana, eu tive a tristeza de sepultar um amigo lá em Pará de Minas, e como foi bonito, ver a dedicação, o carinho, o amor, da esposa, dos filhos, que cuidaram daquele marido, daquele pai, com tanto carinho, com tanto amor, na sua longa luta contra a doença, pela vida e pela paz. É martírio, O martírio do papai e da mamãe que passam a noite cuidando do filhinho doente, motivado pela fé, que dão seu testemunho cristão, que passam por cima de si, que superam as próprias dificuldades, os próprios limites, para poder viver a missão. Isso é muito bonito. É martírio, é testemunho cristão. O Santo Evangelho lido, meditado na Igreja, neste domingo, neste terceiro domingo do tempo comum, nos mostra primeiro um marco, João Batista está preso.
Quando Jesus fica sabendo, né, que João Batista está preso, para ele vem a consciência, o tempo chegou. Terminou a missão do precursor. Agora é a hora de Jesus, é a hora da missão de Jesus. E Jesus começa a pregação, nos lembra o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Ele começa a pregação dizendo: o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esta, podemos assim dizer, é a síntese, né, da pregação cristã. O reino de Deus está próximo. Jesus manifesta a proximidade do reino de Deus e nos convida à conversão. Nos convida à conversão, que não é somente lutar contra o pecado, também, mas sobretudo fazer o bem, esforçar-nos em fazer a diferença no bem, conforme disse no início do programa, falando sobre o martírio. Fazer a diferença no bem, testemunhar o Evangelho, mostrar com a nossa vida em quem nós acreditamos, em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Viver. Os primeiros cristãos não se definiam tanto como uma religião, né, mas como uma forma de vida. Há um documento, né, antigo, do século II, né, uma pequenina carta, né, que diz que os cristãos viviam, né, nas cidades romanas, moravam nas mesmas casas, vestiam as mesmas vestes, mas estavam no mundo, mas não eram do mundo. Eram testemunhas do Evangelho, nos contextos em que eles viviam. Né, nessa pequena carta, a carta de Ogneto, nós vamos ver, né, a força do testemunho cristão, que marcou a vida dos primeiros cristãos e deve marcar também a nossa vida. E vemos no Evangelho de hoje também Jesus chamando os primeiros apóstolos, pescadores de profissão, Pedro, André, Tiago e João, pescadores de profissão, homens de esperança, homens de perseverança, para poder anunciar o Evangelho. Porque com certeza a missão, o testemunho cristão, supõe, né, a esperança, a persistência de um pescador de profissão. Porque não é uma missão fácil, né? É uma missão que supõe esforço. Nem sempre as pessoas acolhem esta palavra de Jesus através da nossa boca. O tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor Deus da vida, que Ele nos ilumine, que derrame sobre nós o Espírito Santo, os seus dons, que nos dê perseverança, que nos dê esperança para vivermos o testemunho cristão, como viveu São Sebastião, São Fabiano e tantos mártires da nossa história cristã. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação, no nosso canal. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.